Motoristas e cobradores fecham terminais de ônibus de São Paulo em protesto contra a redução da frota. Acordo mediado pelo Supremo Tribunal Federal destina R$ 1 bilhão do fundo da Petrobras para a Amazônia. 1 bilhão e 600 bilhões serão aplicados na educação. Jair Bolsonaro sanciona a lei que pune o abuso de autoridade com vetos em 19 artigos. O presidente indica o subprocurador Augusto Aras para o lugar de Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. Pela primeira vez em 16 anos, o escolhido não sai da lista tríplice do Ministério Público. Cientistas brasileiros descobrem que o vírus da Zika também afeta o cérebro de adultos. Infarto mata o filho mais velho de Cafu, o ex-capitão da seleção brasileira. Internacional e Atlético Paranaense vão decidir a Copa do Brasil e o jogo final será em Porto Alegre. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 21 terminais de ônibus da capital paulista foram bloqueados durante um protesto de motoristas e cobradores contra a prefeitura, que anunciou um corte de linhas e redução da frota de ônibus. A repórter Thaís Nunes está em um desses terminais no centro de São Paulo. Thaís, boa noite. Qual é a situação da greve agora? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. São Paulo viveu um dia difícil. Os ônibus voltaram a circular aos poucos a partir das 5 horas da tarde. Mas muita gente não tinha certeza se isso ia acontecer. Ou seja, várias pessoas procuraram outros meios para voltar para casa. Resultado, estações de trem e metrô superlotadas, rodízio suspenso e um trânsito muito pior do que aquele que o paulistano já está acostumado. Às 7 horas da noite, havia 120 quilômetros de congestionamento na cidade. A Marginal Tietê está parada, 33 quilômetros de lentidão. Na Marginal Pinheiros, são 13 quilômetros de anda e para. Vamos acompanhar na reportagem como foi o dia de paralisação dos ônibus aqui em São Paulo. Amanhã, corredores de ônibus... O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de São Paulo disse que toda a frota foi colocada em operação e que os ônibus foram parados pelos trabalhadores. A prefeitura disse que não vai se manifestar. Um homem que estava com o filho de 2 anos na cadeirinha do carro levou um tiro na cabeça durante um arrastão em São Paulo e está internado em estado grave. Que enfrentaria de novo. Uma operação da Polícia Federal no aeroporto de Brasília prendeu 10 pessoas. O grupo tentaria entrar ilegalmente nos Estados Unidos, levando 8 crianças. E vamos a outras notícias. O presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e defendeu hoje o teto de gastos do governo. Ontem, Bolsonaro havia criticado o teto. As penas para casos de abuso de autoridade foi publicada hoje no Diário Oficial. O presidente Jair Bolsonaro vetou dispositivos em 19 artigos. Destruir o trabalho do Ministério Público. O presidente escolheu o subprocurador-geral Augusto Aras para suceder Raquel Dodge no comando da Procuradoria-Geral da República. Esse nome ainda precisa ser aprovado em sabatina no Senado Federal. A escolha foi antecipada nas redes sociais pelo repórter Daniel Adjuto. Constituição e a lei. A Associação Nacional dos Procuradores da República considerou a indicação de Augusto Aras para o cargo de procurador-geral o maior retrocesso democrático e institucional do Ministério Público em 20 anos, porque não respeitou a lista tríplice. A associação ressaltou que o indicado não foi submetido a debates públicos e não apresentou propostas à sociedade. A produção agrícola brasileira caiu no ano passado, mas mesmo assim o volume financeiro bateu o recorde. Foi o resultado de técnicas que garantem mais produtividade e também do preço dos produtos no mercado internacional. Os dados são do IBGE. Nas terras do seu na Celso... produção e na produtividade. A crise na economia argentina já impactou os negócios aqui no Brasil. A queda nas exportações de carros, por exemplo, para o país vizinho, fez a indústria reduzir a produção em agosto, segundo dados divulgados hoje. Que está aí adicional. Documento.
Uma pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros concluiu que o vírus da Zika também pode afetar o cérebro de adultos. Mantemos abertas as portas da universidade. O Ministério da Educação disse que procura alternativas para recompor o orçamento de 2020. O CNPq informou que o Ministério da Ciência e Tecnologia tenta remanejar recursos junto ao Ministério da Economia e que os cortes podem comprometer o andamento de pesquisas. Já o Ministério da Saúde determinou que bebês com menos de 6 meses e que estejam com suspeita de sarampo recebam 2 doses de vitamina A. O objetivo é reforçar o sistema imunológico. Uma doença perigosa. E a seguir, estudo mostra que inalar fumaça de queimadas aumenta o risco de infarto e AVC. A princesa Charlotte chega para o primeiro dia de aula acompanhada do irmão e dos pais. Não perca, é já já. A proteção da floresta amazônica ganhou hoje uma verba bilionária. Esse dinheiro vem de um fundo que a Petrobras criou para encerrar as investigações sobre a empresa nos Estados Unidos. O estudo mostra o aumento do risco de morte nas populações expostas à fumaça das queimadas na Amazônia. Hoje foi mais um dia de operação para combater o desmatamento e as queimadas da região. Os militares saem das respiratórias. Veja a seguir, Inter e Atlético Paranaense vão decidir a Copa do Brasil e o último jogo será em Porto Alegre. O filho mais velho de Cafu, ex-capitão da seleção brasileira, morre de infarto. A gente volta já já. Foi enterrado hoje em Embu das Artes, a Grande São Paulo, o corpo do filho do ex-capitão da seleção brasileira, Cafu. O rapaz tinha 30 anos e sofreu um infarto. Pessoais, é importante uma avaliação médica antes da prática. Internacional e Atlético Paranaense vão decidir a Copa do Brasil. A primeira partida será em Curitiba. A Confederação Brasileira de Futebol... A justiça francesa retirou hoje as acusações contra a Air France e a Airbus no caso do acidente aéreo que matou 228 pessoas há 10 anos. O furacão Dorian avança neste momento pela costa da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, com vento de mais de 170 quilômetros por hora. Na Carolina do Norte... Começará amanhã a Semana do Brasil, uma data comemorativa criada pelo governo para promover o comércio. Até o dia 15 de setembro, quase 5 mil estabelecimentos de todo o país vão oferecer descontos de até 80% nos produtos e serviços. Brasileiro quer saber mesmo é de uma boa promoção. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.